3 anos de existência, o FAO, o Festival Amazonas de Ópera, consolidou a cidade de Manaus como a capital brasileira da ópera. É um título importante, que tem por trás muita história, muito trabalho e políticas públicas perseverantes. O FAO também é o festival de ópera com a plateia mais jovem do Brasil, o que mostra o interesse das novas gerações pelo gênero da ópera. Para colocar de pé um espetáculo de ópera, muita gente precisa trabalhar. O que vemos no palco é o fruto da união de diferentes expressões artísticas e do trabalho de profissionais técnicos de várias áreas. E você, já pensou em trabalhar em uma montagem de ópera? Venha com a gente nesta série de vídeos conhecer os bastidores da ópera e saber um pouco mais sobre o Festival Amazonas de Ópera. A ópera é um espetáculo teatral que nasce da combinação entre texto e música. O libreto é o texto da ópera, né? Como a gente chama o texto da ópera. Se a gente pensa em outros termos, tá? Uma canção, uma música da qual a gente gosta muito, né? Essa canção ela tem uma letra e tem um acompanhamento musical. O libreto nada mais é do que a letra da ópera. A principal diferença entre um libreto de ópera e uma peça de teatro, ou mesmo um roteiro de filme, é o fato de que esse texto, né, o libreto, ele nasce para estar acompanhado de música. E ele tem que combinar com essa música, ele tem que estar em diálogo com essa música. Eu acho que essa é a principal característica, é o que está na essência de um texto para ópera, de um libreto de ópera. Ao longo da história da ópera, você tem muitos casos de libretistas que já escreviam o seu texto, né, e a partir daí ofereciam esse texto para um compositor que passava, então, a trabalhar na composição da música, né? Mas é muito comum também você ter o trabalho conjunto, né? O libretista e o compositor trabalhando juntos na criação da ópera. Foi o que aconteceu, por exemplo, no meu caso, né? No espetáculo 3 Minutos de Sol, no qual eu trabalhei com o compositor Leonardo Martinelli. A própria ideia da ópera surgiu dele, né? O enredo da ópera, a história a ser contada, quem imaginou foi ele. O meu trabalho foi pegar essa história e desenvolver ela num texto. Eu acho que para se tornar um libretista de ópera, a questão principal, assim, o primeiro passo é você gostar de ópera, né? E ouvir muita ópera, e se interessar por isso, e ter curiosidade de conhecer as óperas, não só as mais conhecidas, mas também outras óperas, assim, vários estilos de ópera, vários tipos de espetáculo, né? Precisa saber música? Eu particularmente acho que não. Talvez você sabendo música, o trabalho com o compositor, talvez ele fique um pouco mais rápido, mais fácil, mas a música é trabalho do compositor. Acho que o primeiro passo é começar a tentar escrever libreto, né? A ideia de que quando a gente cria uma obra, né, de repente aquela inspiração ela vem e a obra se escreve sozinha, né, é uma ideia muito romântica que a gente ainda tem. E além disso, é claro, você ouvir muita ópera, você ter curiosidade, né, de conhecer esse universo da ópera, mas não só ópera, o teatro, o cinema, a televisão, a literatura, enfim, tudo isso vai te dando o que a gente chama de repertório, né? São informações que você vai absorvendo e você vai, sempre que você assiste um espetáculo de teatro ou você vê um filme, você vai aprendendo algo sobre essa tarefa de narrar uma história, né? De como se narra uma história, de como se constrói um personagem, de como se constrói uma situação dentro de uma história. Então tudo isso vai te ajudar na hora de escrever um libreto. Então é curiosidade, é vontade de conhecer e vontade de arriscar, ter a vontade de narrar histórias e arriscar e experimentar fazer isso, né? Não tem mistério, não tem segredo. É você realmente se colocar ali diante do papel, diante do computador e tentar. Cada projeto que eu componho tem uma história, tem uma narrativa bastante diferente. Normalmente, o que une, né, esses diferentes projetos é uma ideia de sonoridade. Ou seja, é uma coisa bastante
abstrata, né? Uma coisa que está na cabeça e que nem sempre eu consigo definir de forma clara qual é o som disto, mas justamente. Então, a partir de uma proposta, de um pontapé inicial, eu começo a experimentar ideias musicais, escrevo, testo, né? E quando tem a primeira leitura, né, na orquestra, no teatro, normalmente as coisas dão certo, às vezes são só pequenos ajustes. Ao mesmo tempo que a gente pode imaginar que há grandes diferenças entre composições mais antigas, inclusive aquilo que a gente chama de música clássica, que na verdade a gente pode também entender como música histórica, porque está no passado, ao mesmo tempo há um elemento em comum, né? Porque o que move o fazer, o criar musical ao longo dos tempos, é justamente uma maneira de falar sobre coisas da vida, de emocionar, de, enfim, trazer assuntos que são importantes, né? E sonoridades, assuntos e sonoridades importantes, não importa o lugar, né, do planeta, não importa o lugar do tempo. Normalmente, um compositor ou uma compositora tem uma formação primordialmente como músico, né? E como músico você inicia com algum instrumento, canto, ou seja, né, é a formação de base que todo mundo que vai trabalhar com música, hipoteticamente, poderia ter. Ouvir a música, assistir, então, no caso, né, óperas, projetos que eu faço, interpretado por diferentes maestros. E, ao mesmo tempo, é um exercício de desapego, porque uma vez que você termina o texto, né, da sua partitura, da tua música, e o passa para um maestro, uma orquestra, um elenco de cantoras e de cantores interpretarem, ao mesmo tempo essa peça já não é mais sua, por assim dizer, né? Tal como um autor de um livro, de um poema, né, que quando publica a obra, ela é pública, e a partir desse momento ela é um pedacinho da vida de cada um que se predispôs a lê-la. Então, de certa maneira, isso também ocorre com a música. Então, quando a gente pensa no caso da ópera, é um tipo de obra de arte com diversas camadas. A partitura, a música, é apenas uma camada, tá? Essa que eu fiz, que aqui, né, por conta, né, da pandemia, estamos fazendo a sua estreia numa versão online em vídeo, como um filme. Como seria essa montagem no palco? Eu acredito que para ser uma boa compositora, um bom compositor, é sobretudo necessário ter vontade e muita curiosidade de brincar com a música. Exatamente, brincar com a música. Lógico, a música é uma coisa séria, é uma coisa que a gente estuda, né? Demanda muito estudo, muito empenho, trabalho, sacrifício. Mas no fim das contas, quando a gente compõe, o ato criativo, ele tem necessariamente uma leveza, uma liberdade, né? E uma alegria de estar fazendo isto, que eu penso que é muito próximo da brincadeira. É uma brincadeira que dá um trabalhão, gente. Para quem quiser trabalhar como compositor ou como compositor, penso que, sobretudo, tem que investir na sua educação. Acho que isto, de certa maneira, é um conselho que vale para tudo na vida. Agora, especificamente, né, do ponto de vista da composição, então, a educação musical é o ponto de partida mais essencial.